Querido irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus nesse dia venha te abençoar, te guardar, te proteger e sustentar você e tua casa em meio a todo esse período que nós estamos vivendo, né? Eu gosto sempre de datar as mensagens, né? Então hoje é dia 11 de abril de 2020 e eu quero aqui em poucos minutos explanar uma palavra ao coração dos irmãos. Eu sei que esta palavra vai chegar para os irmãos da igreja que nós fazemos parte, mas também vai alcançar outras pessoas. O desejo do meu coração é que esta palavra te abençoe. Lucas capítulo 18, quero fazer uma leitura e rapidamente explanar com os irmãos aqui algumas observações. Diz assim: E contou-lhe também uma parábola, Jesus contando aos discípulos, sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, estava insistindo, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouviu o que diz esse injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para eles, para quem clama? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém? Que palavra atual, né, irmãos? Que palavra direcionada para os nossos dias. Jesus pega o exemplo de uma viúva em uma cidade que o sistema era corrupto, o sistema era injusto, e ainda quem estava com o poder desse sistema, além de ser injusto, não temia a Deus. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse homem ele não agia com a sabedoria necessária, mas sim com aquilo que ele pensava ser justo. Ou seja, ele ditava as regras. Cenário parecido para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Alguns governantes, às vezes até usam de forma arbitrária para tomar decisões. Enfim, eu não quero aqui desmerecer todos os cuidados, tudo aquilo que realmente a humanidade está passando, mas eu quero sim trazer o cenário atual em comparação a esta palavra. Jesus ele pega o exemplo daquela mulher da sua persistência. Se você notar, no primeiro versículo, ele vai dizer o dever de orar sempre e não desfalecer, ou sempre orar e não desanimar. E ele faz essa comparação, e essa mulher de tanto insistir, ele fala que ela é uma viúva, mas ele também não fala que ela é temente a Deus. Ele fala de uma questão natural, da persistência, da insistência, de ir em busca daquilo que acha que é justo. E aquela mulher, por tanto incomodar aquele homem, ele falou assim: para eu não ser mais incomodado, eu vou fazer justiça. Ele sabia o que devia ser feito, o juiz injusto. Mas ele não fazia para ninguém, mas a persistência daquela mulher. Aí Jesus pega esse cenário e diz assim: E Deus fará justiça aos seus escolhidos, né, sua igreja, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para eles. Primeiro, Jesus está falando de um grupo que é a igreja. E agora Jesus, se a gente parar para pensar, ele está fazendo uma outra seleção. Aqueles que clamam dia e noite. Porque veja bem, irmãos, eu não sei se você tem notado a dificuldade que temos vivido nesses últimos dias para orar, mas é necessário. E aqui Jesus vai falar que nesse clamor, para quem está clamando, para quem está orando, eles acham que está tardio. Mas Deus ele sabe o momento certo de se levantar em favor de uma vida ou da igreja. E aí Jesus faz a outra pergunta. Aliás, ele responde. No versículo 8, a parte A, ele responde: Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas nós precisamos clamar de noite, nós precisamos buscar de noite, nós precisamos confiar. Aí Jesus vai falar
Algo aqui que talvez você não saiba, mas quando ele chega, quando vier o Filho do Homem, ele está falando dele, quando Jesus vier buscar a sua igreja, porventura achará fé na terra. Essa fé é a fé salvífica, é a fé salvadora, é a fé na salvação da alma, é a fé no que nos tem preparado para a eternidade. Será que Jesus, se voltar agora, ele vai encontrar essa fé? Será que se Jesus voltar agora, o povo realmente está crendo, não só na justiça que ele pode fazer, barrar essa situação de saúde e até de arbitrariedade de algumas situações que o diabo acaba aproveitando e manipulando o sistema, né? Será que se Jesus voltar agora, realmente ele vai buscar o povo clamando dia e noite, confiando, não desfalecendo? E ainda mais, quantos será que ainda creem na volta de Jesus? Porque o maior propósito nosso é esse, né? Jesus, quando estava orando pelos discípulos no capítulo 17, na intercessão de João, ele faz a oração. Se você ler esse texto, toda essa passagem, ele está falando especificamente para os discípulos, mas em um determinado momento ele fala, essa oração não é só para os discípulos, mas para aqueles que vão acreditar, que vão crer, ou que vão receber esta palavra e vão viver uma vida transformada, que somos nós, a continuidade da igreja. Aí ele diz assim, ó Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. O original desse mal é o maligno, que significa o diabo. Ele está falando, Senhor, eles vão ter que passar. E é por isso que Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, no mundo vocês vão ter aflições, mas quando você estiver sendo afligido, olha para a cruz, olha para aquilo que foi feito, olha como eu venci, olha como eu tive a capacidade de amar, um amor incondicional, um amor que sabia que muitos não iriam nem reconhecer. Então nós temos motivo para acreditar. E a igreja nunca necessitou tanto nesses últimos tempos de oração, de convicção, de alegria, de ânimo, como nesses dias. Então, amado, eu quero te incentivar nesta manhã. Se você está fraco para orar, se você está enfrentando dificuldade, medite nessa palavra, medite nesse texto, Lucas 18:8, e entenda que a perseverança dos santos, a união da igreja, o clamor do povo de Deus, muda a circunstância, seja ela qual for. Porque Jesus falou, todo o meu poder me foi dado no céu e na terra. Deus deu o poder ao Senhor Jesus e pelo nome dele, tudo está sujeito. E eu quero te dizer nesse dia, Jesus está no controle do mundo. Jesus está no controle da nação. Jesus está no controle da tua cidade, do teu estado. Mas o principal, ele está no controle da minha e da tua vida. Não esqueça disso. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Nós não estamos isentos de passar por decepções, por enfermidades, por percas, por luta, mas esse entende bom ânimo, que eu venci o mundo, porque Jesus diz assim que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele, nós só estamos de passagem. Então essas coisas vão acontecendo para que a nossa mente, para que o nosso coração esteja cada vez mais focado, que ele virá e não tardará. Maranata é o que eu tenho a dizer nessa manhã para você. Ora vem, Senhor Jesus, continue orando, não desanime, persevere, porque a Bíblia diz que ele se levanta do trono por causa da oração de um justo, de um coração quebrantado. Ele se levanta por causa daquele que está sendo humilhado e abatido. Deus ouve. Apocalipse vai dizer que João tem uma visão e ele vê o momento que passava como uma salva com a oração dos santos, ou seja, a oração da igreja, ela chega até o trono de Deus. Ainda que tenhamos por tardio, ainda que esse tempo para você está longo, para mim está muito comprido, não parece que não vai acabar. Saiba que Deus se levanta na hora certa. E eu tenho uma palavra para você nesse dia 11 de abril. Deus se levantará em favor da sua igreja e da sua vida. Creia, não desfaleça, continue orando e crendo na vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor.